o porquê que o caso do Danilo Gentili vai se encaixar na maioria das pessoas do Brasil e o porquê que dois grupos da extremidade não vão passar por o que ele está passando, beleza? Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso. O Danilo Gentili, ele, no acesso de raiva e, na minha visão, com razão, eu assisti os 20 minutos de vídeo dele, eu ficaria pistola, eu passei por menos do que ele passou e já fiquei muito puto morando aí no Brasil. Ele mora lá perto desse edifício Matarazzo e o pessoal tá fazendo obra na região que ele mora, essas obras infinitas, eventos infinitos, e o cara não consegue descansar no próprio lar. Nesse vídeo, ele foi lá, queria entrar na casa dele, depois de ter tomado café da manhã numa padaria ali ao lado, e ele estava impedido de entrar na porra da casa dele. Você já começa a perceber aí o absurdo. E aí, eu falei, caraca, o que ele tá passando é o que o brasileiro médio passa também. E aí veio na minha cabeça o seguinte, meu, só tem dois grupos que não sofrem com esse tipo de problema. E cada um tá em uma ponta. Então vamos falar da ponta que a gente tá vendo agora, que é a do Danilo Gentili. Que é o quê? São as pessoas ricas, mas elas tiraram o ônus da riqueza, que é o quê? A fama. Ou seja, são pessoas da alta sociedade e anônimas. Essa galera, elas vivem do mesmo jeito de político, de bandido. A maioria vive na margem da lei. Sempre tem conchavo, tem fechado com alguém. E esse complexo aí do Matarazzo, tá muito claro que, se você olhar a fundo, eles estão desrespeitando uma porrada de lei, mas nada vai acontecer. Por quê? Esse grupo seleto, que tá nessa extremidade aqui, eles não vão sofrer sanção. E aí quem sofre é esse miolo gigantesco aqui. Que aí o Danilo Gentili também se encontrou nisso. Que ele deve morar num condomínio super bacana, de advogado, de médico, de artista, só que são pessoas comuns, que têm trabalhos comuns. Elas não estão envolvidas em coisas pesadas de dinheiro e não têm esse poder de movimentação política, enquanto esse pessoal que é da alta sociedade e anônimo tem. E é muito perceptível que a região ali que o Danilo Gentili mora está sofrendo esse tipo de problema, que é o excesso de leis sendo descumpridas naquele espaço. E aí, eu vou transitar do caso do Danilo Gentili, porque, presta atenção, ele mora num condomínio. Em São Paulo, você não tem como morar mais em casa. Morar em casa é um luxo que pouquíssimas pessoas vão conseguir. É um negócio absurdo. Você tem que se contentar com um estúdio, com um cubículo, que você vai viver ali pro resto da vida. Isso é a realidade de São Paulo. Então, a classe média, hoje, ela tem que se contentar com uma mini cidade, que hoje eles estão construindo complexos gigantescos, que, meu, é uma mini cidade mesmo. Provavelmente a região aqui que eu moro não tem a população que tem nesse complexo de prédio. E aí, você trazendo para esse universo da classe média, você para pensar, tem lá uma área de 150, 200 metros quadrados. Levando em consideração que ali poderia ter uma casa, a pessoa tem a possibilidade de, ela vai quebrar uma parede, ela vai furar um quadro. Isso daí é uma para uma. Quando você coloca um monte de gente num lugar que deveria ter coloca milhares de pessoas num lugar que deveria ter 10 pessoas, dependendo da distribuição do espaço, bicho, todo mundo vai querer colocar quadro na parede, todo mundo vai querer furar alguma coisa, vai pendurar uma televisão que está se mudando. Você cria um ambiente caótico residencial. Eu morei em prédios em São Paulo, é impossível
Você ouve gente furando a 5 andares para cima, 5 andares para baixo, se você der sorte que só tem em cima e embaixo. Se tiver dos lados, meu amigo, você vai viver ouvindo parafusadeira. Essa é a realidade da classe média do Brasil. Principalmente em São Paulo, tá? Eles não têm perspectiva nenhuma de melhorar isso. Não tem perspectiva. Eu fui no Brasil em novembro, eles estão subindo prédio nos barrancos, nos lugares que você fala, meu, não tem como encaixar prédio aqui. Tem um bairro que eu morava, que tinha umas casas velhas que só ia num barranco. Eles construíram um prédio e aí eles fizeram a fundação. Os cinco primeiros andares tá de frente para um paredão desse barranco. Eu falei, meu Deus do céu. Assim, qualidade de vida foi pra casa do cacete. E aí você para pensar, para você sair, a engenharia de tráfego, não tem como você enfiar mais gente. E aí toda essa parte de barulho que atingiu o caso do Danilo Gentili, atinge a maioria das pessoas da classe média, a gente vai lá e traz para a classe baixa, que é a classe mais pobre. Bicho, aí vem outro problema, que assim, do mesmo jeito que a classe média sofre também com desrespeito dela mesma, existem algumas regras, por exemplo, você não vai pegar no prédio que você mora, tem lá umas regras, você não pode furar antes das 10, você não pode furar depois das 6, não vai furar final de semana, acho que só domingo que não pode furar, mas de resto, bicho, deu 9h59 e a furadeira já começa a torar. Diversas vezes em reunião, por exemplo, com a galera do Brasil, se eles estão trabalhando de home office, é barulho de furadeira direto. É um negócio assim, maluco, de enlouquecer. E aí, com isso, a gente indo pro pessoal da periferia, por exemplo, a gente pega o desrespeito da própria comunidade. Que é o quê? Eles vão colocar o baile funk aqui, lá no final de semana no último volume. Não se importa se o cara que mora lá é às vezes o cobrador do ônibus, às vezes é o motorista do ônibus, é uma faxineira, é uma pessoa que tem que acordar cedo para pegar um puta de um trânsito, de um rolê que ela tem que fazer para ir na casa de alguém, para fazer um trabalho. O pessoal não tá nem aí. E assim, esse pessoal tem um agravante muito maior, que é a impunidade da criminalidade. E o que eu quero dizer com isso? Bicho, se chegar um pai de família ali e falar, ô pessoal, meu filho tá dormindo, eu preciso dormir, tem como vocês abaixarem a porra do som, pelo amor de Deus? Os caras falam assim, ô meu querido, se você não for deitar na sua cama agora e ficar de boinha, você vai deitar e vai ficar deitado para sempre, cara. Então, ó, deixa nós curtir o que a gente tem que curtir aqui e você fica na sua. Se você não tá feliz, meu amigo, vaza. Você agora é carta marcada. Bicho, o cara comprou briga de morte porque ele quer dormir na porra da casa dele. E percebem que é exatamente esse ponto que eu quis trazer das duas extremidades? Talvez o Danilo Gentili, ele não passe pelo juramento de morte, ameaça ali contra a vida dele. Mas a impunidade tá nesses dois pontos. A classe média ainda consegue sambar um pouco nesse meio tempo, mas as duas pontas ali, eles vão passar mal com isso. E aí, o ecossistema que foi criado principalmente aí em São Paulo ficou insano. Eu sou daí, eu sou de São Paulo, eu não consigo mais visitar essa cidade direito. Me dá gastura eu ficar no trânsito 2 horas, meio-dia de uma terça-feira. Eu não consigo conceber como eles conseguiram colocar tanta gente por metro quadrado naquela cidade e não evoluíram nada na engenharia de trânsito. E aí o que vira? Vira esse caos.
Pessoal, o que o Danilo Gentili está passando, ele é totalmente legítimo e isso não tem previsão de melhoria em São Paulo e isso vai escalar para outros lugares. Não tem previsão de melhoria. As duas pontas vão continuar fazendo o que eles querem, porque se você está à margem da lei, e aí você tem que estar bem à margem mesmo, porque se você tiver mais ou menos, aí você é pego. Você tem que estar bem lá na margem. Não acontece nada. É terra sem lei esse país. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Infelizmente, com a experiência que eu tive morando aí, não tem uma previsão de melhoria. Lei do Chile, lei disso, lei daquilo, essas duas pontas não estão nem aí com nada, beleza? Então, pessoal, não esquece, vê se você é inscrito no canal, deixa o seu gostinho, comenta o que você pensa sobre o que está acontecendo, o evento do Danilo Gentili, se na sua região você também ouve barulho de as motorcas passando. Meu, é loucura. Beleza, pessoal? Mais um dia pra gente e, filhos, papai ama muito vocês, viu? Beijinho.